Para quê? Para que a luz da vida de cada um que está ali presente seja este resplendor da glória de Cristo para o mundo inteiro. Portanto, reparem, são tudo símbolos que nos ajudam a que aquilo que está a acontecer se torne mais presente na nossa vida e presente na vida de todos aqueles que nós encontramos e que no fundo, convivem connosco, basicamente. Portanto, sublinha isso. Depois entra-se na liturgia eucarística e eu pus-vos apenas, é o momento da celebração da Eucaristia propriamente dita naquele altar pela primeira vez, e pus-vos apenas o prefácio da oração eucarística, que está no ritual, que ajuda a perceber mais uma vez o sentido daquele altar. E diz assim, e depois a seguir fazemos o intervalo, diz o texto: verdadeiro sacerdote e vítima verdadeira, mandou-nos celebrar para sempre o memorial do sacrifício que ele vos ofereceu sobre o altar da cruz. Portanto, reparem, porquê é que nós dedicamos aquela igreja? Porquê é que estamos a fazer aquilo? Foi Cristo que nos mandou fazer isto. Portanto, disse aos apóstolos: ide e batizai em nome do Pai, e depois, na última ceia, fazei isto em memória de mim. Portanto, reparem que este prefácio é muito explícito. Mandou-nos celebrar para sempre o memorial do sacrifício que ele vos ofereceu sobre o altar da cruz. E depois, por isso, o vosso povo ergueu. Reparem que, o Padre explicará isso, mas eu chamo só a atenção a isto. Quando Cristo diz: parte o seu pão, e parte o pão, e entrega ao cálice, ele diz, reparem, na celebração judaica, quem preside também toma do vinho e também come o pão. Reparem que ali Cristo o que é que faz? Diz: tomai e comei, tomai e bebei. Por qual é que é o verdadeiro altar onde ele vai ser imolado? É na cruz. Por isso faz referência à cruz. Não sei se estão a ver esta ligeira diferença. Portanto, há aqui este... Ele manda-nos, no fundo, comungar do seu corpo e do seu sangue, entrega-nos o seu corpo e o seu sangue, porque o seu verdadeiro altar, onde ele é imolado, verdadeiramente é na cruz. E depois, o prefácio diz isso. Por isso, o vosso povo ergueu este altar. Reparem, porque é que nós erguemos este altar? Precisamente por isto. Para nós, senhores, cheios de alegria, vos dedicamos. Que nós, senhores, cheios de alegria, vos dedicamos. Aqui está o verdadeiro lugar excelso, onde o sacrifício de Cristo continuamente é oferecido no mistério sacramental, onde a vós é dado o louvor perfeito e ao vosso povo é oferecida a salvação. Reparem, Cristo morreu, imolou-se, foi imolado, desculpem, no altar da cruz de uma vez por todas. Nós não estamos outra vez ali a matar Cristo, mas fazemos memória. E fazemos memória de que maneira? Sacramentalmente, portanto, deste mistério. Depois continua: aqui se prepara a mesa do Senhor, onde os vossos filhos, alimentados com o corpo de Cristo, se encontram reunidos na Igreja una e santa. Aqui os fiéis recebem o vosso espírito das fontes que jorram de Cristo, a pedra espiritual, pelo qual também eles se tornam poblação santa e altar vivo. Isto é, o coração de cada pessoa, de cada batizado, é este altar vivo. Portanto, reparem as imagens sempre aqui a funcionar. Dúvidas, perguntas, questões sobre estes, onde estivemos aqui a ver? Portanto, no fundo, reparem, só mais um aspecto antes de irmos para a pausa. O altar, se nós quisermos fazer uma comparação com o seio do edifício da igreja, uma comparação com o corpo humano, corresponde ao coração. É, no fundo, o coração da igreja. Portanto, do ponto de vista anatómico, se pudermos dizer, as comparações são sempre impróprias, tem a ver, reparem que altar tem também a ver não só com a relação com a pedra d'ara, mas também a palavra tem a ver com o sentido de ser alto, portanto o sentido simboliza no fundo este lugar, o lugar no fundo do encontro do homem com Deus, neste no fundo
E, portanto, temos esta, de alguma forma, o altar tem esta dimensão cósmica da atração. Portanto, cósmica como ordenador, no sentido da palavra, do significado primordial da palavra cosmos, que tem a ver com ordem. Portanto, este sentido ordenador de todo o espaço litúrgico. Portanto, o altar é, de facto, este ponto fulcral, se pudermos dizer, que determina tudo o resto. Isto é, a própria concepção da Igreja aqui digo concepção eclesiológica, transparece na forma como se coloca o altar em relação com todos os elementos do espaço sagrado. Portanto, tem este aspecto fundamental. E penso... Mas muitas vezes era o primeiro a ser... Eu estou a pensar, uma igreja, talvez conheçam ali no Mosteiro de Alcobaça, uma das indicações que uma vez ouvi falar é que o início da construção foi a partir da cabeceira do altar. Portanto, a partir dali se fez depois o resto. Normalmente costuma ser assim. Foi a primeira parte? A primeira pedra, muitas vezes, por exemplo, há memória na Sé, documentos escritos, que o altar da Sé foi dedicado em 1150. Ora, eu não acredito que a Sé tivesse construída em 1150. Portanto, deve ter sido posta uma pedra, portanto, nos textos, sim, essa pedra dedicada e a partir dali ter feito alguma situação, porque a Sé terá sido construída. Mas, portanto, normalmente esta dedicação era qualquer coisa que era sempre registada, de um modo geral. Portanto, se nós formos a investigar nos arquivos, encontramos a referência da dedicação do altar. E pronto, eu acho que, não sei se houver mais algumas dúvidas, se não faríamos agora o intervalo e depois avançaríamos para os próximos elementos. Nós ainda voltaremos a falar de todos eles depois em conjunto com outra imagem, mas queria que ficasse bem claro a importância do significado teológico do altar e da sua importância face a todos os outros elementos arquitetónicos que se incluem numa igreja. São 7h05, às 7h20 recomeçamos. 17. Assim? Às 7h20 recomeçamos. Eu achei que o padre Duarte ia fazer um esquema da localização do Mosteiro de Alcobaça que tinha sabe Hoje, infelizmente, não há poucos, porque o padre António não foi. Façam estes dois. E não havia uma primeira folha, só se chega para mim. Estão aqui. Há coisa também não Aqueles que sobraram. já sei que foi Esta é igual ao padre Luís já deu, mas de qualquer maneira, como hoje não Só presença já sei. as presenças, se quiser, vou pressionar já. Não, vou buscar ali um cafezinho também. Eu então usei esse papel para pôr. Mas eu já me dou no final. Eu posso passar tudo. Foi? Sim, Era este? Este é um... Dos anos 80 e uma aula escrita, mas eram as únicas pessoas que Que era da professora Mas isto era tudo que era da com tudo, não é? É uma tese sobre o altar mesmo. Está obrigado. Também é recente. Só aqui. 2010. Depois tem esse, além dos vários elementos que eu tirei para a imagem. Aquilo está engraçado. Mas está a ver, este tem muito isto.
sul. O andão está muito bem, os elementos, depois começa com os elementos, o altar, o andão, depois os símbolos, a questão da iconografia. Se eu amanhã com a imagem, depois explica, faz. A coisa boa deste livro é que ele. A história começa com umas perguntas, umas características, não sei mais, e é bastante teológico. Eu, ano passado, fiz isto, eles reagiram, portanto, depois tens a cadeira do presidente, o lugar da celebração da confessionário, pronto. Tens tudo, e depois entra na parte, a rapariga entra na parte histórica mais, estás a perceber? Ela só faz a parte histórica. Ele é melhor que ela. Ela é mais uma questão histórica, estás a perceber? De facto, ao lugar da celebração, tem muitos estilos. É o que vocês tiveram aqui na história da arquitetura. Sim. E depois tem este, mas este é uma coisa, conhece isto. Mas pronto, a coisa boa que tem é os documentos da Igreja, os textos canónicos e comentários. Estás a perceber que é tudo. Que é onde aquele livrinho distribui às comissões da arte sacra. É resumido aqui. Quem não lembra isto foi o Carlos Azevedo. Não me lembro nada disso. Isto é ótimo, estás a perceber? Tens aqui as coisas todas, depois tens os documentos todos que saíram. Portanto, os documentos de Roma. De Roma, pronto. Mas, por exemplo, tens esta coisa. Porta dela, significado contemporâneo. Mas isto está muito bem, estás a perceber? Porque o de cá é uma tradução disto, portanto, segue-se um bocadinho isto. Tens aquele livrinho do Armindo aqui. Depois começas os projetos novas igrejas. Pronto, diz aqui o que é que deve estar. Depois começa o significado do espaço e dos... Eu acho que dei isso, se eu estou a pensar, eu tenho isso traduzido em português, que eu dei ao João. Pronto. O nosso português traduziu uma parte daqui. Mas o altar, diz o lugar da palavra de Deus, a sua forma está relacionada com o altar, sem todavia interferir com a propriedade. Eu acho que isso eu dei, sim. Portanto, isto é uma coisa simples, só com orientações. Dinâmica dialógica entre o penitente e o ministro, quando necessário. Pronto, a escola, estás a perceber? Casa paroquial. Pronto. Este tem vantagem para isso. Eu pedi, tenho que mandar mail outra vez, se fores aí aos pré-notantes da dedicação. Sim. Pode ser que não seja nada, mas estou curioso para ver o que é que eles definiram. Eu não estou a ver que eu não. Não. Pois é que ele tem dois. Aqui mesmo logo. Deverá ser de pedra ou formado por um bloco com forma. Agora, porque aqui não diz mais nada do que isto, só diz que terminou. Não, pois, mas não, eu queria ver o que é que eles. Mas isso tu vais à aluna. Não, eu já estive lá no serviço. Eu vou ter que faltar à segunda parte da aula. Está bem. Desculpe. Eu fui lá mesmo. Depois pede aos colegas. Eu vou só dar um papel. Sim. Eu posso dar este papel já. Que é o que eu vou usar. Vai dar uma parte que me interessa imenso porque é a parte simbólica do. Isto depois não fica gravado. Fica, estava a pensar nisso há bocado. Se calhar depois consigo ver. Eu agora vou falar no Lambão e nos outros. Pois é, que isso interessa tudo porque eu vou entrar no projeto com o Padre Carlos e com o Francisco Pólvora e essas partes estão assim no cara. Claro. Vai. Mas o altar ficou claro? O altar ficou claríssimo. Ótimo. Quero perceber o que é que eles determinaram, ou seja, aqui só vemos o resultado que é o. Mas eu acho que tem a ver com o que está aqui. Estás a perceber? Pois não. Se chegares aqui, eu acho que tem a ver. Agora eu pedi lá à pessoa que está no secretariado para ir ver o que é que foi dito Eu acho na ata mesmo. Aqui está. O altar. É o ponto central para todos os fiéis. É o polo da comunidade que celebra. Não é um simples equipamento, mas o sinal de Cristo sacerdote. É a mesa do sacrifício e banquete pascal que o padre apresenta aos filhos na cara. Isso é caridade. Deverá, portanto, ser bem visível, verdadeiramente Deus, verdadeiramente digno,
A partir dele devem ser pensados e dispostos diversos passos significativos. Seja único e colocado na área do presbitério, virado para o povo e que se possa andar a toda a volta. Que seja, recordamos que deve ser proporcionada à área do presbitério onde está situado. O altar assegura a função de focalidade do espaço litúrgico, só se for de dimensões contidas. A altura do plano da mesa seja de cerca de 90 centímetros relativamente ao pavimento para facilitar a tarefa dos ministros que devem estar ali e os seus papéis celebrativos. Sobre o altar não se devem colocar nem imagens de santos, isto é, pinturas ou eles chamam estátuas, portanto, nem escultura nem pintura de santos. Durante a dedicação pode-se pôr uma caixa com relíquias autênticas dos mártires ou de outros santos, não a inserindo no altar, mas sobre ela. Segundo o uso tradicional e o simbolismo bíblico, a mesa do altar, a mesa seja fixa, preferivelmente de pedra natural. Contudo, a mesa, como também os pés, as coisas que o sustentam e a base que a sustém, podem usar também outros materiais, desde que sejam convenientes para a qualidade e a funcionalidade do uso litúrgico. Isso é uma coisa muito engraçada, é perceber que o altar, aquilo que se entende, não é o todo. Exatamente, é a mesa, é o tampo, exatamente. Que é uma coisa curiosa. Exatamente. Está bem. Pronto, portanto, eu como te digo, hoje, e depois eles têm isto que é muito antigo, mas que é engraçado, que era a guia prática litúrgica para o readaptamento de igrejas. Isto é uma coisa de 87, mas que foi depois o que deu origem a estas normas, a estas coisas todas, mas que ajuda, estás a perceber? Ainda falam aqui em altar maior, altar não sei o quê, mas de qualquer maneira tem algumas referências, as luzes, os alto-falantes, pronto, fala nestas coisas todas. E tem um que eu gostei, tenho que ver se eu trago, que é um... Mas esse espanhol gostava de saber. Ele tem aqui, eu já consigo. Isso vai chatear certamente. Consigo dizer o que é. Portanto, o que eu tenho aqui no iPad, só fica atrás. Claro. E já. Mas, de qualquer maneira, nada. Não, vai. Já, deixa já. Já vimos. Estou só aqui.
precisar do projetor. Amanhã que vou. Não? Não, era só porque eu queria. eu queria só, eu já escrevi aqui o. Eu uso normalmente este computador, eu ligo aqui, que ele deixa em ecrã, porque está já direto, já está ligado. Claro, faz e por causa da câmera, porque depois eu não consigo estar ali a projetar e a ligar isto ao mesmo tempo. Não, eu amanhã trago outro conjunto de slides com Ok. imagens, porque hoje era mais difícil estar a explicar estas coisas e. Já escrevi. Ui, Não sei se consigo tirar cópia disso, que é muito grande. Obrigado. Já não é preciso? Não, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Sim. Não precisas mais. Não precisas mais para Hoje não, só. Não, era só para mostrar a forma dos vários estéreos. Amanhã é porque eu prefiro assim, porque se estou com as imagens a falar o morro da. Bem feito, um ótimo. Está giro, está. Isso é oferecido com a National Graphic deste mês. Já aqui mostrei. Eu tive vai, não, este, que é uma coisa muito pequenina, pouco conhecida, que tem aquela nossa senhora que eu mostrei aqui há tempos. Sim. Depois por trás o altar córneo e depois tem uma pintura na parede. É aí, esse. Isso é pouco conhecido. Eu era capaz de tirar cópias disso, mas eu também tinha que ver uma máquina que era do serviço todos. Tem que ser por várias partes. Eu não expliquei já estou a falar qual é a intenção das aulas. Sim. Essa é agora a seguir à aula, o resultado do lixo. Quando o algo é uma tarde, não é? Uma sexta-feira. Não. Não, sábado. Não, sábado. Exato, não, sábado. As mesquitas é que é na sexta-feira. Deixa eu ver, sexta-feira. 2 de 8 é quem já agora? Depois já enviei, foi estes, mas... Vou dar para já enviei, não. Já um erro, sim. Ok. Tem razão, sim. 2 de 8 é quem? Quem é que temos? 2 a 8. 2 a 8 é o diagnóstico, não é? Portanto, a sessão de acompanhamento de trabalho. E depois é com o Padre Luís. E depois é com o Padre Luís o ritual dos sacramentos. Em que amanhã não posso vir. Acho que nós não chegamos a falar de Padre António sobre Eu acho que nós vamos ter que fazer um PowerPoint. Não é? Vamos ter que. Ou falamos por Skype também, ou fizemos um PowerPoint. Umas fotos também, é bem mais claro. Também professora, mas vem lá. Faz bem. Por exemplo, também fiz a mas pronto, trabalho. não, é isso. Eu pensei, para ligar para os bancos, mas se eu não sei, pessoas não sei. Eu sou a pessoa das aulas. Eu gosto muito de
coisas. Enquanto já a circular, se bem que não seja para já. Eu devia ter feito alguma coisa, mas eu trago-vos amanhã. Só depois de ter impresso é que vi que não tinha funcionado, que eu não pus a referência de onde é que eu tirei isto. Mas eu dou-vos depois. Quando for para só para tu não se mandar, está bem mais Podes pedir para objetivos que ser mais final Sim, mas é que nós temos que fazer 3 alternativas agora daqui a pouco. Aliás, não, só vais ter que fazer 2. Mas podes pedir. Eu no quarto ano, é Roma, não sei se é violência ou é mais funcionalidade, mas faz esta rodada para que isso Aqui, para que a luz da vida de cada um que está ali presente seja este resplendor da glória de Cristo para o mundo inteiro. Portanto, reparem, são tudo símbolos que nos ajudam a que aquilo que está a acontecer se torne mais presente na nossa vida e presente na vida de todos aqueles que nós encontramos e que no fundo, convivem connosco, basicamente. Portanto, sublinhei isso. Depois entra-se na liturgia eucarística e eu pus-vos apenas, é o momento da celebração da Eucaristia propriamente dita naquele altar pela primeira vez, e pus-vos apenas o prefácio da oração eucarística, que está no ritual, que ajuda a perceber mais uma vez o sentido daquele altar. E diz assim, e depois a seguir fazemos o intervalo, diz o texto: verdadeiro sacerdote e vítima verdadeira, mandou-nos celebrar para sempre o memorial do sacrifício que ele vos ofereceu sobre o altar da cruz. Portanto, reparem, porquê é que nós dedicamos aquela igreja? Porquê é que estamos a fazer aquilo? Foi Cristo que nos mandou fazer isto. Portanto, disse aos apóstolos: ide e batizai em nome do Pai, e depois, na última ceia, fazei isto em memória de mim. Portanto, reparem que este prefácio é muito explícito. Mandou-nos celebrar para sempre o memorial do sacrifício que ele vos ofereceu sobre o altar da cruz. E depois, por isso, o vosso povo ergueu. Reparem que, o Padre Luís explicará isso, mas eu chamo só a atenção a isto. Quando Cristo diz: parte o seu pão, e parte o pão, e entrega ao cálice, ele diz, reparem, na celebração judaica, quem preside também toma do vinho e também come o pão. Reparem que ali Cristo o que é que faz? Diz: tomai e comei, tomai e bebei. Por qual é que é o verdadeiro altar onde ele vai ser imolado? É na cruz. Por isso faz referência à cruz. Não sei se estão a ver esta ligeira diferença. Portanto, há aqui este... Ele manda-nos, no fundo, comungar do seu corpo e do seu sangue, entrega-nos o seu corpo e o seu sangue, porque o seu verdadeiro altar, onde ele é imolado, verdadeiramente é na cruz. E depois, o prefácio diz isso. Por isso, o vosso povo ergueu este altar. Reparem, porque é que nós erguemos este altar? Precisamente por isto. Para nós, senhores, cheios de alegria, vos dedicamos. Que nós, senhores, cheios de alegria, vos dedicamos. Aqui está o verdadeiro lugar excelso, onde o sacrifício de Cristo continuamente é oferecido no mistério sacramental, onde a vós é dado o louvor perfeito e ao vosso povo é oferecida a salvação. Reparem, Cristo morreu, imolou-se, foi imolado, desculpem, no altar da cruz de uma vez por todas. Nós não estamos outra vez ali a matar Cristo, mas fazemos memória.
e fazemos memória de que maneira? Sacramentalmente, portanto, deste mistério. E depois continua, aqui se prepara a mesa do Senhor, onde os vossos filhos, alimentados com o corpo de Cristo, se encontram reunidos na Igreja una e santa. Aqui os fiéis recebem o vosso espírito das fontes que jorram de Cristo, a pedra espiritual, pelo qual também eles se tornam oblação santa e altar vivo. Isto é, o coração de cada pessoa, de cada batizado, é este altar vivo. Portanto, reparem as imagens sempre aqui a funcionar. Dúvidas, perguntas, questões sobre estes, onde estivemos aqui a ver? Portanto, no fundo, reparem, só mais um aspecto antes de irmos para a pausa. O altar, se nós quisermos fazer uma comparação com o seio do edifício da igreja, uma comparação com o corpo humano, corresponde ao coração. É, no fundo, o coração da igreja. Portanto, do ponto de vista anatómico, se pudermos dizer, as comparações são sempre impróprias, tem a ver, reparem que altar tem também a ver não só com a relação com a pedra d'ara, mas também a palavra tem a ver com o sentido de ser alto, portanto o sentido simboliza no fundo este lugar, o lugar no fundo do encontro do homem com Deus, neste no fundo, e portanto temos esta... De alguma forma, o altar tem esta dimensão cósmica da atração. Portanto, cósmica como ordenador, no sentido da palavra, do significado primordial da palavra cosmos, que tem a ver com ordem. Portanto, este sentido ordenador de todo o espaço litúrgico. Portanto, o altar é, de facto, este ponto fulcral, se pudermos dizer, que determina tudo o resto. Isto é, a própria concepção da Igreja, aqui digo concepção eclesiológica, transparece na forma como se coloca o altar em relação com todos os elementos do espaço sagrado. Portanto, tem este aspecto fundamental. E penso... Mas muitas vezes era o primeiro a ser... Eu estou cansado, numa igreja, talvez conheçam ali no Castelo Alcobaça. Uma das indicações que uma vez ouvi falar é que o início da construção foi a partir da cabeceira do altar. Portanto, a partir dali se fez depois o resto. Normalmente costuma ser assim. Foi a primeira parte. A primeira pedra, muitas vezes, por exemplo, há memória na Sé, documentos escritos, que o altar da Sé foi dedicado em 1150. Ora, eu não acredito que a Sé tivesse construída em 1150. Portanto, deve ter sido posta uma pedra, nos textos, e essa pedra dedicada, e a partir dali ter feito alguma situação, porque a Sé terá sido construída. Mas, portanto, normalmente esta dedicação era qualquer coisa que era sempre registada, de um modo geral. Portanto, se nós formos a investigar nos arquivos, encontramos a referência da dedicação do altar. E pronto, eu acho que, não sei se houver mais algumas dúvidas, se não faríamos agora o intervalo e depois avançaríamos para os próximos elementos. Nós ainda voltaremos a falar de todos eles depois em conjunto com outra imagem, mas queria que ficasse bem claro a importância do significado teológico do altar e da sua importância face a todos os outros elementos arquitetónicos que se incluem numa igreja.